Olá, amados irmãos. Ana Paula Valadão, em entrevista com o psiquiatra cristão Ismael Sobrinho, expõe em bastidores um pouco sobre a decisão do pai dela a ter entregado o bastão aí da Igreja Alagoinhas. Veja na íntegra, galera. Mas antes disso, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo e deixe sua opinião. Assim, como que ela também, assim, como mãe, mulher, deu conta de administrar isso, assim, dentro da vida dela. Lógico que ela com certeza teve as crises dela, etc e tal, isso é impossível. Olha, ela deu conta muito bem, ficou diabética aos 25, teve várias crises de depressão e até surtou uma vez, que ela já contou isso na pregação, então ela deu muita conta mesmo. Mas olha, apesar desses trancos e barrancos emocionais e físicos, porque ela carregou muitos pesos, né? A mamãe é maravilhosa. Ela é esse esteio mesmo, esse apoio, né? Essa coluna, né? Mulher de oração. Gustavo fala que a mamãe é a pessoa mais sensata da nossa família. Ele é fã dela mesmo, sabe? E ela, assim, também, realmente, muito simples, nunca foi, né, de ostentação. E direta, né? E a Renata é direta, a pastora Renata, ela é direta, entendeu? Verdadeira, direta. E eu acho que uma das coisas mais lindas da minha mãe é o bom humor. Ela passa mal rindo até, porque ela faz da vida uma piada, no sentido leve da coisa, sabe? Então ela não é uma mulher, ela conseguiu lidar muito com essas coisas que poderiam ter feito ela uma velha amarga. E minha mãe tá ficando mais doce a cada dia. Igual você falou, né? Que você lida com diabetes, ela teve depressões ao longo da vida, né? E você com certeza via esses episódios, né? Depressivos. Mas ao mesmo tempo, até para quem tá assistindo a gente, né? Porque a gente pensa assim, nossa, mas a esposa do pastor Márcio, né? Teve depressão e você falou que ela quase surtou, né? A gente não imagina assim a rotina, o dia a dia. A gente não imagina que um ministério frutífero igual o do seu pai, né? Tinha ali uma pessoa que também, às vezes, tinha o seu sofrimento, tinha a sua dor, né? Com certeza seu pai também, né? Mas eu falo principalmente a sua mãe, né? Papai, ele já, não sei se é o ser masculino, mas o papai em si sempre foi muito estável, né? Emocionalmente. Foi muito bom isso, porque se os dois ficassem assim, muito oscilantes, né? Ia ser difícil. Mas a mamãe já aguentou muita coisa e, por exemplo, né? Eu acho que algumas coisas que uma esposa de pastor vai entender que eu vou falar aqui, né? Falando, não acredito que você vai dar outra chance para esse traidor na sua vida. Então, assim, papai é muito misericordioso, né? E mamãe quase queria esgoelar algumas pessoas que já passaram na nossa vida. Falar no seu pai, assim, como é que vocês lidaram, como você particularmente lidou, assim, com essa coisa do afastamento dele, porque, assim, pastor Márcio pegou todo mundo ali de supetão, né? Assim, eu acho que ele não deve ter nem falado nem com você que ele ia passar a transição e passar o boné, né? No meu pai, ele é muito decidido e muito de repente. Então, a vida toda, assim, se a gente queria, por exemplo, fazer uma viagem, pai, vamos fazer uma viagem, aí a gente ia falando aos poucos para ele ir internalizando aquela ideia, né? Ia ficar calado e tal. De repente, Ismael, ele falava assim, pode arrumar as malas que amanhã nós estamos indo. Então, o papai sempre foi muito assim, ele não era muito de planejar as coisas com antecedência, ao mesmo tempo que ele sempre foi um homem muito ousado, né, e que dava muito certo as iniciativas dele, parece que Deus tinha um acordo com ele. Sim. Vou te abençoar, pronto. O pastor Márcio era assim, você chegava lá tinha aquela casa pastoral lá atrás. Aí você agendava o horário e falava assim, pastor Márcio, eu tenho uma ideia de um ministério. E ele simplesmente virava para você e falava, vai, faz, entendeu? Assim. Só não pode pecar, filho, né? Essa frase. Que recurso que você precisa. Aí tal. Eu falei, gente, mas que coisa, né? E eu lembro que às vezes eu ficava atendendo, às vezes estava na época de residência lá embaixo, eu achava aquilo engraçado, eu falava, subia um, descia um, subia um, descia um. E eu falava, caramba, como é que ele consegue gerenciar essa igreja, acompanhar esses ministérios, e ao mesmo tempo ele dava linha, assim, porque isso é uma coisa bacana do teu pai, né?
teu pai nunca foi um cara de centralizar, assim, no sentido de ter vaidade com ministérios. A Lagoinha, aliás, a Lagoinha tem muito isso, né, assim, de deixar a galera crescer. De deixar o negócio fluir, assim. Sim. Tanto que passou tanta gente naquela Lagoinha e hoje é bênção num monte de lugar, né? Amém. E o Pastor Márcio nunca foi nesse lance, assim, a igreja do Pastor Márcio, né? Uma placa. Assim. Né? Isso realmente eu nunca vi no meu pai, na liderança do meu pai, na minha vida inteira. Outra coisa que eu posso dizer desse jubileu do papai, né, é que olhando para trás, apesar dele ter dado um repente, assim, rompante, que é a palavra, né? Uhum. E naquele domingo de manhã ter decidido, que eu conversei com ele naquela madrugada, sábado, domingo, era 3 horas da manhã, nós estávamos conversando. Ele falou nada comigo. Eu tenho até um pouco assim, meu Deus, será que eu influenciei esse rompante dele? Porque ele não queria, né, sair de férias, ele sempre saía, mas era sempre com esforço, né, de tirar ele, que ele gostava muito demais de trabalhar. A gente brincava, né, que eu pensei que ele estava casado com a igreja, porque é aquele prazer na igreja, né. Então, eu lembro que eu ia voltar para casa, né, na madrugada de sábado a domingo. Então, antes de eu ir embora, eu conversei muito com ele ao longo da semana todinha que eu passei em BH. Pai, vamos passar o Natal com a gente? Vamos passar o Natal todo mundo junto? Olha que delícia. E ele, ai filha, mas Natal é um culto que o papai não pode deixar de estar. Ano Novo é um culto que o papai não pode deixar de estar. E aí eu ia soltando as pílulas, né? Igual eu te falei, preparando o campo. Pai, a igreja tá tão bem. Olha o Flavinho aí, tá uma jovem maravilhosa. Não, pai, olha, hoje em dia, né, não é mais no Mineirinho, o culto de passagem de ano não é mais aquele tamanho que era antes. Entrega para eles, pai, vai entregando aos poucos e tal. E aquela palavrinha assim, aos poucos. Na madrugada, né, eu conversando com ele antes de ir embora, ele sempre muito gentil, levando as malas até lá no carro para mim, sempre muito carinhoso, sendo pai, né. Aí eu conversando, pai, então, ó, ora aí, pai, porque eu vou esperar o senhor pro Natal pra gente passear, que não sei o que e tal. Entrei no avião, 6 e pouca da manhã. Quando dá umas 4 da tarde que eu aterrizo e ligo o celular, gente, recebi aqueles vídeos que viralizaram. E eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Será que eu fiz parte disso? Mas foi um rompante dele, né? E aí o que nos consola, na verdade, é olhar para trás, né? Isso foi, acho que foi dezembro, né? Novembro, dezembro. Do outro ano. Em julho, a gente fez aquela festona para comemorar os 50 anos de ministério dele. Fizeram o documentário, a Lagoinha fez o documentário dele, que chama-se O Como Termina Que Conta, que são 5 episódios muito bem feitos. E até chamou aquilo de jubileu do pastor Márcio, mas ainda não era o jubileu no sentido de aposentadoria pastoral. Sim. Era uma comemoração de 50 anos, que é o jubileu bíblico. Então, quando eu olho para trás, sabe, a minha família toda reunida ali, eu lembro que eu tinha um ímpeto tão grande que eu tinha que estar nessa festa em julho, e é um sacrifício financeiro, né, levar nós 4 lá para o Brasil, e eu sei que assim, durante uns 6 meses eu ficava martelando, Gustavo, nós temos que ir, Gustavo, nós temos que estar lá, eu tenho que estar lá, os meninos têm que estar lá e tal, sabe, a gente fazendo aquela força mesmo como família para estar, porque Deus já sabia que a gente ia olhar para trás e aquilo teria sido um momento mesmo de despedida. Eu desconfiava, achei que ele tinha soltado um pouquinho antes para vocês, assim. Quando eu vi essa história, também fui pego de surpresa, assim, na internet. Eu falei, não, o pastor Márcio, por mais que ele possa ter chegado ali, alguém, assim, ele deve ter conversado, então nem com vocês ele falou, assim, que não, porque ele sempre falava assim, transição para mim do pastoreio, da presidência da igreja, só pós-morte. Ele sempre falou isso. Ele falou assim, depois pós-morte. Então, assim, ninguém esperava mesmo. Mas olha, como Deus é bom, né? Aí ele veio e ficou 3 meses conosco. Ele nunca tirou férias de tanto tempo. E depois ele foi já lá pro Rio, já ficou mais de 1 mês com Mariana. E vai aprendendo, né? Foi para Portugal agora, né? Minha mãe sempre sonhou visitar Paris. Aí nós fomos Portugal, França. Aí ela tá tão bem, Ismael. Ela tá tão bem que ela já tá sonhando para a próxima viagem.
E já começou a fazer bom. a fisioterapia, porque eu falei para ela, mãe, esse novo lugar que a senhora quer ir, minha mãe quer ir agora, ela quer ir para Veneza, olha que chique. Eu falei, mãe, olha, já olhamos, já pesquisamos, lá não tem acessibilidade. Paris, o legal é que tudo adaptado para cadeirante, ela não podia andar grandes distâncias. Falei, então mãe, para Veneza a senhora vai ter que preparar o condicionamento físico. Você vê que bonitinho, ela começando a fazer fisioterapia já com o sonho da próxima viagem. Então assim, a gente está vivendo um tempo novo, sabe, com o papai e a mamãe. Eles estão muito mais bem ajustados, porque a dona Renata ganhou o sonho da vida dela, né? O marido Eu tô com o pastor Márcio quieto, né? Eu não sei se foi o sonho do pastor Márcio, mas o sonho dela com certeza se cumpriu, né? E eles estão mais bem ajustados do que nunca, sabe? Toda vez que eu vou lá, eu fico tão feliz. E se tem alguma coisa assim que a gente precisa ajustar, né? Eu tô muito lá, então eu tô sempre acompanhando. Então Deus é muito bom, essa velhice deles está sendo uma velhice muito boa. E para nossa surpresa, até a mamãe, né, com essas questões de saúde e tal, ela tá dando guinadas. E a gente está tendo aí uma expectativa de um bom futuro.